O governo Lula se mostra cada dia mais incapaz de conter a ofensiva contra indígenas e seus territórios. O caso mais recente é esse ataque, essa emboscada, né, que aconteceu contra os Pataxó, no sul da Bahia. No início do mês, foram os Yanomami que denunciaram mais uma vez a falta de apoio das autoridades na proteção de suas terras e de seus rios, além da morte de dezenas de crianças por malária. No final de novembro do ano passado, um grupo de jornalistas e de índios da etnia Guarani Kaiowá foram atacados no Mato Grosso do Sul. Os 3 episódios, esse contra os Yanomami, contra os Pataxó e contra os Guarani Kaiowá, ocorreram num espaço de menos de 60 dias, em diferentes pontos do país. E o que dizem os governantes? Vamos ver, vamos cuidar, estamos providenciando ajuda. Minha gente, chega, chega de mentiras e de enganação. Chegou a hora de cobrar. E é o que nós vamos fazer nesse boletim urgente. Fique ligado. A polícia militar, fingindo uma mediação, abriu o caminho para que os fazendeiros atacassem pessoas do povo Pataxó Ranranran. Eu sou Ruta. Yayalo. Iba bexida wa ya ba cobra marema. Waka rola cobra marema. E eles estão com muito ódio, assim, é muito perigoso o pessoal que está lá. Temos que fazer um combate muito sério e essa reunião de hoje é para a gente fazer uma revisão do que foi feito ano passado e o que a gente tem que fazer a partir de hoje. Então, pessoal, um abraço para você que está vendo esse boletim urgente. Obrigado por prestigiar o jornalismo progressista e independente. Eu vou pedindo para você, por favor, para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal do 60 e Blau, ativar o sininho, compartilhar esse conteúdo com a sua família, que é muito importante para que o nosso conteúdo vá ainda mais longe. Esse é um jornalismo independente, progressista, e a nossa causa é a informação como ferramenta de justiça social, como ferramenta de transformação. Afinal, quando o governo Lula, seus ministros e os governadores do PT vão abandonar a retórica e efetivamente tomar em mãos a crise por que passam os povos indígenas? Nesse final de semana, um ataque orquestrado por fazendeiros com apoio da Polícia Militar da Bahia, em Potiraguá, no sudoeste baiano, deixou pelo menos uma indígena morta e mais 3 feridos, um deles um cacique Pataxó. Vamos ver o vídeo preparado pelos próprios indígenas. Um grupo de latifundiários, fazendeiros e pistoleiros, numa ação intitulada pelos mesmos de Invasão Zero, junto com a Polícia Militar da Bahia, se reuniram na ponte do Rio Pardo na manhã deste domingo, 21, na zona rural da cidade de Potiraguá, em uma ação conjunta para assassinar indígenas do povo Pataxó Ranranran, na tentativa de fazer uma reintegração de posse por conta própria, sem nenhum processo legal. A polícia militar, fingindo uma mediação, abriu o caminho para que os fazendeiros atacassem pessoas do povo Pataxó Ranranran. Os fazendeiros abriram fogo com os indígenas com a presença, anuência e posteriormente participação da Polícia Militar da Bahia. Há relatos que indígenas foram feridos e assassinados. Até agora temos a confirmação que Cacique Nailton, liderança da Teia dos Povos do território Catarina-Paraguaçu, foi alvejado na perna e no quadril e sua irmã, Maria de Fátima Muniz Pataxó, foi assassinada. O que o governo do estado irá fazer frente a essa situação, onde suas próprias forças armadas se unem com o latifundiário e com pistoleiros para assassinar os povos indígenas? Essa realmente é uma pergunta que fica sem resposta, porque vocês imaginam que até na hora em que os indígenas precisaram de socorros médicos, houve muita confusão e eles demoraram para ser atendidos. Já tem mais de uma hora que já chegou aqui. Desce um
Essas imagens foram gravadas pelo celular de uma pessoa presente no local em que chegou a ambulância com as vítimas dos ataques dos fazendeiros e seus jagunços. Os feridos ainda ficaram 1 hora no carro até serem atendidos. Uma vergonha. Pois é, pior do que isso, só a declaração do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Ele tentou justificar a falta de controle sobre a Polícia Militar da Bahia, dizendo que estava fazendo uma reunião para apurar as coisas no domingo à noite. Vamos ver a declaração do Jerônimo. Olá, estou aqui no meu gabinete, domingo à noite, convoquei uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública, Justiça e Direitos Humanos e Igualdade Racial para tratar dos acontecimentos neste dia de domingo, no sudoeste da Bahia, quando aconteceu a morte de uma indígena. Meus sentimentos, minha solidariedade à família da indígena, assim como toda a comunidade indígena da Bahia e do Brasil. E quero afirmar e garantir aqui a apuração e a punição dos culpados. Ele está dizendo que vai apurar, etc., mas não está muito claro que isso vai acontecer. Porque o governador, o que ele está dizendo, que ele foi alertado inúmeras vezes, notificado pelos movimentos indígenas sobre essas ameaças, sobre as tentativas de invasão das terras, e ele nada tem feito para proteger as terras indígenas no sul da Bahia. Ao contrário, tem permitido essa ação nefasta da Polícia Militar, que sistematicamente tem entrado nas terras indígenas, apoiando as ações dos fazendeiros e, muitas vezes, atirando contra os índios. Isso aconteceu na terra indígena Barra Velha recentemente e agora em Potiraguá novamente. Governador, não adianta dizer que o senhor conversou com o presidente Lula, nem que chamou a ministra Sônia Guajajara. O estrago continua sendo feito e continuará enquanto as demarcações de terras não forem realizadas. Só na Bahia há pelo menos 3 homologações prontas para serem realizadas. As homologações das terras Tumbalalá, em Abaré, Tupinambá, no município de Belmonte, e essa de Barra Velha, do Monte Pascoal. As 3 estão deitadas em berço esplêndido na mesa do Ministério da Justiça. Eu não sei se é verdade ou não, eu li na imprensa que as homologações de terras indígenas estão suspensas pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, enquanto o caso da derrubada do veto do presidente Lula ao marco temporal não for apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. Vocês se lembram que o Congresso brasileiro derrubou o veto do presidente Lula ao marco temporal. E aí, aparentemente, o governo está negociando isso com o Supremo. Ora, não dá para esperar tanto tempo, né? Além de agir contra os assassinos aí, outras coisas têm que ser feitas, né? Porque não adianta, por exemplo, o presidente Lula declarar ação permanente nas terras Yanomami, mandar ministros para lá, se as crianças continuam morrendo e os rios continuam sendo poluídos por garimpeiros. Vamos ouvir, então, o apelo dramático da xamã e liderança do povo Yanomami e Ekeuana. E esse vídeo foi gravado recentemente. Vamos ouvir. Shabori Yayalo, eu sou luta. Yayalo, Yahanfal. E bamão eu chamo o man, carberuana. Iba beshita wa hutu ya ba cobra manema. Wa ka hora cobra manema. Wa debate wa ka hora cobra manema. Ya hushu ka vre ya fashiman. Honema bobra manem shawala wa bobra manema. Tiahe wa bobra manem. E huru wa banianem. Wa banianem yalo. Ya ye hushu. Ya ye ukubraru. Ya ye sholamu ya. Sofremo wa tubukem kalbel kahuan. Wa tubukun
Kumi warhab no mamanem, with the better warhab no mamanem, Womakun, one her body brain, with better yamak body brain. Washino Hurup Tamu, Kamia Shabul Kohup, Yakohup Kudem, what Bishimaim. A revolta é realmente totalmente justificável. A revolta dela é justificável. E ela diz: vocês não nos ajudam, né? Sinceramente, o caso dos Yanomami é muito grave. Mais grave porque o governo passou o ano inteiro dizendo que estava fazendo ações emergenciais, com a expulsão de garimpeiros, a entrada de apoio médico, a entrega de comida aos que estavam subnutridos e de cuidados sanitários. Essas ações, primeiro, foram interrompidas no mês de outubro passado. E agora o próprio governo reconhece que foram insuficientes. Foram insuficientes por vários motivos. Um deles, a falta de comprometimento das Forças Armadas, que são responsáveis pelo apoio logístico nas montagens das ações e por apoiar a Força Nacional, a Polícia Federal e os agentes do IBAMA na extrusão, ou seja, na expulsão dos garimpeiros. As Forças Armadas do Brasil simplesmente se recusaram a responder às solicitações do Ministério da Saúde, do Ministério dos Povos Originários, do IBAMA e da Polícia Federal. E ficou por isso mesmo. As Forças Armadas deixaram rolar. Elas foram coniventes com o garimpo. E aí, presidente Lula? Nós temos territórios indígenas demarcados, nós temos que cuidar dela com muito carinho, e essa reunião aqui é para definir, de uma vez por todas, o que o nosso governo vai fazer para evitar que os indígenas brasileiros continuem sendo vítimas de massacre, do vandalismo, da garimpagem e das pessoas que querem invadir as áreas que estão preservadas e que têm dono, que são os indígenas e que não podem ser utilizadas. Nós, temos que fazer um combate muito sério, e essa reunião de hoje é para a gente fazer uma revisão do que foi feito ano passado e o que a gente tem que fazer a partir de hoje. Sim, tem que fazer muita coisa, presidente Lula. Essa reunião aí foi essa declaração sua na primeira semana de janeiro, foi a primeira reunião ministerial do ano. O senhor fez uma avaliação e prometeu ações permanentes no território Yanomami. O ministro Rui Costa anunciou R$1 bilhão e 200 mil para essas ações. O que fez o Ministério da Defesa de José Múcio? Nada. Nesse novo desenho, dispensou as Forças Armadas de darem apoio logístico às ações permanentes. Isso agora vai ficar a cargo dos ministérios. O novo papel das Forças Armadas não foi anunciado ainda. O que vocês estão esperando? Mais mortes? Novas rotas do garimpo nas terras de Munduruku e Caiapó, porque é isso que eles vão fazer, eles vão abrir outros caminhos do garimpo dentro da Amazônia? Eu gostaria muito de saber. Presidente, queremos saber também o que está sendo feito a respeito da violência contra os Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul. De acordo com o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, desde 2015, ocorreram mais de 40 ataques de fazendeiros e jagunços em terras dos Guarani Kaiowá. O último episódio foi esse do final de novembro do ano passado, em que 2 jornalistas e um engenheiro florestal e 10 indígenas, na verdade mais do que isso, quase 30, foram atacados por jagunços enquanto estavam filmando a ação de retomada de uma terra da tribo no município de Guatemi. Vamos ver o vídeo da denúncia que foi gravado no dia do ataque. Yes, we were going to a new retomada after hearing that some people have been kidnapped and hurt and shot. Together we are documenting the fight of the Guarani for the land after clearly identify ourselves as journalists and explaining the reason why we were there. What happened,
30 people, like most of them with something on the head, just came to us with big trucks and guns, and they simply like beat us and took everything, like the camera, passport, cell phone, everything. Like we saw the rage like in a way that I never saw before, like a knife in the face, like they were shaking of rage, like so. Also, while we are being beaten, like the military police passed. And I did that to them, like, please do something, and they did nothing. After that, like, we had no documents, nothing, but we just was able to escape, because while they beat him, like, he had the key of the car. We escaped after they took everything from the car. And we were not able to go in any police station, because we don't know who is with them, what will happen. A Polícia Militar e o DOC estava junto com os pistoleiros, com os fazendeiros armados ali. Viu tudo, né, e não fez absolutamente nada. Desde a gente explicou que era da imprensa, eles não tinham papo, eles chegaram já arrancando tudo, jogando no chão ele, eu para um lado, empurrando ele para o outro, batendo com faca, cortaram o cabelo dele, queriam cortar o meu, falando, xingando um monte e dizendo, vocês são de ONG, e eles estão com muito ódio, assim, é muito perigoso o pessoal que está lá, né? Eles vieram perseguindo a gente até depois de Itapuru ali. A gente não parou na delegacia, não parou em nada, porque a gente sabe, se a polícia estava vendo, imagina a delegacia, como é que a gente ia ser tratado. E eles vieram seguindo a gente até aqui, e os índios ainda estão lá, né? A gente não sabe como é que está na retomada, né? Mas sabe que a situação está muito feia. Esse caso continua em aberto e, obviamente, os atacantes não foram identificados. Né? O que está acontecendo, pessoal, é muito, muito grave. O governo não está conseguindo impedir que a PM e militares apoiem assassinos de indígenas. Ou seja, esse boletim urgente aqui é sobre indígenas sob ataque. Espero que eles sejam identificados, presos os agressores e os assassinos de Maria de Fátima Muniz de Andrade, em Potiraguá, na Bahia. Será que serão presos garimpeiros que continuam invadindo as terras indígenas Yanomami, em Roraima? Estamos vivendo uma guerra, presidente Lula. Numa guerra, as Forças Armadas devem defender o seu povo dos agressores. O seu povo, presidente, são os índios. Eles não têm armas para conter os agressores. O senhor tem. O senhor tem exército, tem marinha, tem aeronáutica sob seu comando. O senhor tem a caneta das demarcações. Vamos assinar essas demarcações. O que a gente pede aqui é rapidez, agilidade. O Brasil e os povos originários não podem esperar. Eu agradeço você por assistir esse boletim urgente. Se inscreva no canal do 60 e Blau. Deixe o seu like e um grande abraço e até a próxima.